estamos sempre dispostos, essa é a ideia do Pod Fiscal S, é disseminar a informação do tributo e levar isso de forma clara para você, contribuinte, e para aquele que tem interesse, né, desse universo tributário. Então vamos lá, já vou começar a falar sobre lei orgânica, né? Já vou levar para Geraldo essa pergunta, depois vou aproveitar o Charles com a experiência do Pará, você já tem essa lei orgânica lá, mas a reforma tributária geral dele já veio com essa questão da lei orgânica da administração tributária. Eu queria perguntar a você já de frente, qual a importância, né, de se ter uma lei orgânica para a administração tributária e a importância dela para o cidadão, né, para aquela pessoa que paga os impostos no dia a dia, né, que às vezes você paga o imposto e não vê o retorno, mas poderia nos falar assim, do que é a lei orgânica e a importância dela? Perfeito, Leandro. Realmente houve uma discussão ampla na reforma tributária e foi colocado lá uma regra para a criação de uma lei orgânica unificada em todos os fiscos estaduais, municipais e federal. E uma lei orgânica, o objetivo, na verdade, é criar direitos, deveres e prerrogativas da administração tributária. Isso é bom para o contribuinte, porque as regras ficam mais claras, e você tendo uma administração tributária autônoma, você possibilita a fazer uma implementação de uma regra tributária mais justa e, sobretudo, uma estruturação, garantir que todos cumpram as mesmas regras. Importante dizer aqui que uma lei orgânica ela não tem a ver relação direta salarial de auditores fiscais. Então, você, cidadão contribuinte, fica tranquilo que ela não tem nenhum impacto. A questão remuneratória ela está em outras regras que não as leis orgânicas. Então, nesse sentido, é uma evolução, né? E as economias mais desenvolvidas do mundo têm essas regras. Alguns estados da federação já a possuem, e essa é uma forma de disciplinar uniformemente em todo o território uma melhor administração tributária que possa exercer com justiça fiscal a aplicação da carga tributária aos contribuintes. Charles, vocês lá no Pará, né, vocês já possuem, né, uma lei orgânica de vocês. Vocês poderiam falar assim, o que trouxe de benefício a lei orgânica e complementar, né, até a questão que o Geraldo trouxe da importância de trazer clareza, né, das regras, né, e impor essa questão para toda a sociedade. Sem dúvida, Leandro. E, inclusive, eu queria pegar o gancho da fala do Geraldo há pouco. E é importante a gente frisar, Leandro, que lei orgânica não é plano de carreira. A lei orgânica, como o próprio nome já indica, ela organiza uma instituição chamada administração tributária, que é uma instituição ainda pouco compreendida, né, pelo próprio contribuinte, pelos cidadãos, certo? Porque a gente ouve muito falar, Leandro, em Secretaria da Fazenda. É um nome mais comum, mais, vamos assim, compreensível. A administração tributária não é a mesma coisa que Secretaria da Fazenda. A administração tributária é uma função de Estado que, em regra, faz parte da Secretaria da Fazenda. Em regra, as secretarias da Fazenda, seja dos estados, dos municípios, elas têm, dentro das suas estruturas, uma função que é a da arrecadação tributária, ou seja, da cobrança dos impostos, da constituição do chamado fundo público, e uma outra função chamada a da despesa, que é aquilo que se arrecada da sociedade em forma de impostos, o Estado também tem que aplicar. Então tem essa função da despesa, o tesouro. Nós estamos aqui falando de uma função que é da administração tributária, que no país ainda tem uma estrutura muito incipiente. Então a lei orgânica da administração tributária, ela vem, digamos assim, estruturar melhor no país, de uma maneira mais uniforme, essa função tão fundamental que é a administração tributária. Isso é bom para a cidadania, é bom para o contribuinte, porque ele tem maior clareza do que seria a administração tributária. Então, essa é uma questão muito importante. O Pará, sim, conseguiu em 2011 a lei orgânica da administração tributária do Pará. Há apenas 4 ou 5 estados com leis orgânicas, certo? Tributárias, o Pará é um deles. E cheguei de Belém, eu sou de Belém, aí eu quero falar com o povo lá do Pará, porque essa semana, Leandro, domingo vai ser o Círio de Nazaré.
E para o povo paraense é muito importante. A gente já respira o Círio de Nazaré durante a semana. Então eu vou voltar sexta-feira para Belém, já às vésperas do Círio, que vai ser no próximo domingo. A gente O acompanha segundo aqui, né? domingo de Passa outubro. muita televisão aqui no Espírito Santo. Eu cheguei de Belém ontem, foi um momento muito importante, porque nós aprovamos em Belém ontem os fundamentos da segunda versão da lei orgânica, que a gente está chamando 2.0, que está prestes a ser encaminhada para a Assembleia Legislativa, ou seja, aprimora ainda mais a estrutura da administração tributária do Pará. É bom você falar isso, né? Você e o Geraldo comentar sobre isso, né? Porque governo vai, né? Estado fica, né? E o auditor fiscal é Estado, né? Não é governo, né? Então acho que essa questão da lei orgânica é unificar, né? Simplificar, uniformizar, na verdade, né? Ou seja, a reforma tributária ela veio a essa questão mesmo de unificar, né? Porque cada unidade federada tem a sua legislação. A gente sempre comentou aqui em várias oportunidades no Pod Fiscal essa questão, né, de uma empresa que abre empresa em várias unidades federadas e cada unidade federada tem a sua legislação. Então, a uniformização da administração tributária também acho que ela vem ao encontro, né, com essa simplificação. Geraldo, assim, você poderia nos dizer, né, exemplificar quais são as principais atividades, né, do auditor fiscal? Aqui no Espírito Santo a gente chama de auditor fiscal, né, mas cada unidade federada tem um nome, né, diferente, mas que tem a mesma função, talvez, ou tem atribuições diferentes. Né? Quais são as principais atividades e como que ele impacta a vida do contribuinte? Bom, é uma questão importante de esclarecer. A nomenclatura fisco ela tem uma característica muito abrangente. Não é? Quando você se refere a fisco, em regra, está associado àqueles agentes públicos, no âmbito das competências da União, dos estados e municípios, que exercem a atividade típica de arrecadação de tributos. Bom, também há outras atividades fiscalizadoras que não se ensejam dentro desse conceito. Nós temos, por exemplo, fiscalização agropecuária, nós temos fiscalização trabalhista. São fiscalizações, mas o termo fisco, regra, ele é utilizado exatamente nessas questões relativas à questão tributária. As atividades do auditor fiscal, basicamente, é a verificação do cumprimento das obrigações principais, e aí essa nomenclatura que a gente usa, né? Mas é importante esclarecer que as obrigações principais são aquelas que decorrem diretamente ao recolhimento dos tributos. Então, todo cidadão ele tem o dever de pagar tributos. Então, qualquer relação que ele cumpra com relação ao recolhimento de tributos se refere em obrigação principal. As obrigações acessórias, que é uma outra regra que os auditores fiscais têm o condão de fiscalizar, elas tratam de deveres instrumentais dos contribuintes que permitem a identificação dos fatos geradores e aí você efetivamente fazer com que se cumpra a obrigação principal. Então, nós temos, por exemplo, a emissão de nota fiscal. É uma obrigação acessória. A informação nos sistemas públicos de escrituração digital e encaminhamento às secretarias de Fazenda. É uma obrigação acessória. Mas são essas obrigações que garantem que o fisco possa comprovar efetivamente a ocorrência do fato gerador e fazer o seu alcance. E aí nós temos, né, o Fisco Federal, né, os auditores fiscais da Receita Federal, que exercem as suas atividades com relação a determinados tributos de competência da União. Por exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda sobre pessoa jurídica e sobre pessoas físicas, o PIS, a COFINS, também as questões previdenciárias de INSS. Essas são atividades típicas dos auditores da Receita Federal. No âmbito estadual, nós temos aí os auditores da Receita Estadual, que têm nomenclatura diferente, em alguns estados são chamados fiscais, em outros auditores, enfim. Mas a regra desses servidores são exercer a cobrança em relação aos tributos de competência estadual, que é o ICMS, o IPVA e o TCMD. E da mesma forma, no âmbito municipal, os auditores municipais, eles fiscalizam o tributo do ISS, o IPTU e o ISS. Né? Então, basicamente, essas são as atividades. Agora, sobre a pergunta aí, como é que isso impacta na questão da vida do cidadão? Há um ditado que diz o seguinte: tem duas coisas certas nessa vida: a morte e o pagamento de tributos. Então, toda essa questão que é cobrada, ela acaba causando um certo estigma ao fisco, como se o fisco fosse
exercer esse papel que ninguém gosta de pagar tributos, né? E todos nós aqui estamos sujeitos a essa carga. E qualquer cidadão no seu dia a dia é impactado. Quando um cidadão vai lá comprar um pão na padaria, ele vai estar automaticamente sujeito ao imposto de renda, ao COFINS, à PIS, ao ICMS. Ele adquire um veículo, está sujeito ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. Ele compra um imóvel em zona urbana, está sujeito ao IPTU e assim por diante. Então, a vida cotidiana, em que pese muitas pessoas nem compreenderem, não terem essa magnitude dessa grandeza, é diretamente envolvido em tributos. E o fisco, nesse papel, na verdade, ele apenas cumpre as regras da legislação firmada no Pacto Social através da edição de leis votadas e aprovadas pelos nossos representantes, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, seja nas câmaras municipais. Então, é sempre importante nessa oportunidade dizer o seguinte: o auditor fiscal cumpre uma regra de lei, né? Senão fica uma impressão que parece que nós é que temos essa função dessa sanha arrecadatória, como às vezes é dito, do fisco. Então é importante que a sociedade tenha esse conhecimento pleno.